Mas eu acredito que esse vetor, né, axiológico da dignidade humana, ele modificou todo um status de direitos individuais e, em certa medida, também dos direitos coletivos, e isso possibilitou uma nova perspectiva, que está numa trajetória de concretização. Eu gosto de pensar na Constituição, e tenho me perguntado sobre isso, que 25 anos é um tempo relativamente curto para todas as mudanças que se almejava quando da Constituinte e para as mudanças que se almejam hoje. Então eu vejo isso num plano de perspectiva, e eu penso que a perspectiva é positiva. Uhum. O que vocês pensam a respeito dessa questão das garantias individuais, do direito, da qualidade de vida? Olha, 25 anos já é a nossa segunda Constituição mais longeva. Sim. Então não é tão pouco tempo se a gente considerar a história brasileira, né? A nossa Constituição mais longeva foi a do Império, né? E a Constituição de 88 já está em segundo lugar. Isso é um ótimo sinal. Estamos num bom caminho, exatamente. Né? Agora... Mesmo porque, só desculpe a interrupção, porque a história brasileira é entrecortada por questões de golpes e de interrupção da democracia brasileira, né? Entra um novo governo e acaba com uma Constituição e institui uma ditadura. É por aí, por isso que não teve essa sequência. Há alguns cientistas políticos que dizem que o Brasil é uma autocracia com alguns respiros democráticos. A história brasileira é de fato essa. Sim, né? Se você Nós temos, na verdade, é essa um mesmo. período muito maior de autocracias do que de democracia no conjunto da nossa história. Né? Então, muitas vezes as constituições elas são utilizadas exatamente como 37, como 67, para legitimar uma determinada autocracia. Dar suporte àquele regime em vigor. Exato. Né? E nesse ponto, a Constituição de 88 é positiva, já está com 25 anos e é uma Constituição democrática, com bases democráticas muito nítidas. Então, é mais ou menos o tempo da nossa democracia recente, né? E é importante sobre esse ponto de vista, sob o ponto de vista dos direitos fundamentais, né? Quer dizer, os direitos fundamentais, eles estão diretamente relacionados com o regime político, né? Não adianta você enunciar, a Constituição de 67 enunciava direitos fundamentais, né? Não adianta enunciar apenas direitos fundamentais se o regime político não dá suporte aos direitos fundamentais. Então, é essencial que o regime democrático se estabeleça para haver respeito aos direitos fundamentais. Mas por que durou tanto tempo? Durou tanto tempo porque é o seguinte, 50% ou mais do Congresso Nacional, que foi, para mim, eu não entendo que isso aí foi um Congresso Constituinte, porque Congresso Constituinte, pelo que eu conheço, é aquele que é formado para fazer a Constituição, depois é dissolvido, e não pode continuar no poder. Então, esses que fizeram a Constituição em 88, 50% a 60% ainda estão no poder. Quer dizer, estão lá no Congresso. Quer dizer, ou no poder em si mesmo. Por isso que está durando tanto tempo, porque eles não podem contradizer eles mesmos. O presidente Fernando Henrique foi constituinte, o presidente Lula foi constituinte. Continuaram então no poder. Nós tivemos dois presidentes, né, que foram constituintes. Agora, o termo, só para esclarecer, não houve uma Assembleia Constituinte. Exatamente. Houve um Congresso Constituinte, porque houve um funcionamento simultâneo da atividade legislativa ordinária do Congresso Nacional e, simultaneamente, a elaboração da Constituição. Eles mesmos deram mandato para eles? Exatamente. Não pode. O que muitos defendiam é que fosse uma Assembleia Constituinte exclusiva. Aí sim, que não exerceria a atividade legislativa Seria ordinária. diferente da Constituição hoje, eu tenho certeza disso. Alguns pensam tenho certeza disso. Mas também hoje, 25 anos depois, são outras visões, outra época, né? Agora, eu me lembro que na época, quer dizer, como o Dr. Baracho falou, quer dizer, a sociedade foi convidada a participar, a mídia cobriu amplamente, né? Muita pressão. O Congresso. Em cima dos congressistas. Por quê? Foram várias comissões lá fazer pressão que queria a fatia. O Judiciário foi lá, o Ministério Público foi lá, outras carreiras foram lá. Quer dizer, foi uma pressão e a cada pressão se cedia, colocava-se uma vírgula a mais.
uma pressão corporativa. Muda, não Não, pode. sem dúvida, houve corporativismo, mas ao mesmo Mas isso é tempo positivo, foram também... ué. Isso é É, positivo hoje é porque trouxe corporativo. diálogo. Faz parte da Sim, democracia. ué. Faz Isso parte é da positivo. democracia. Não, óbvio. A pressão pode existir. Agora, o problema é se isso se refletiu na Constituição. Refletiu, Não, com certeza que refletiu. Alguns analistas entendem que o direito brasileiro é muito corporativo e isso faz sentido. Ele, de fato, tem uma contaminação corporativa muito forte. E isso está refletido na Constituição. Agora, ao mesmo tempo, houve muitos outros setores. Os ambientalistas estavam lá, né? Os promotores As mulheres foram lá, as tem a mulheres Carta das estavam lá, Constituintes, né? que Quer dizer, foram levar as então, reivindicações femininas. Houve corporações de As peso, pressões, houve é o que eu falei, são normais na sociedade democracia, também. cada um querendo a sua fatia ali na referência. Por isso que eu estou falando para você, normas gerais. Sim. Nessa parte, se você dando as normas gerais e depois você particularizando, aí sim, a pressão na infraconstitucional, concordo plenamente. Muito Mas bem. fatiar tudo e até hoje não regulamentar uma Constituição 25 anos depois, é muito grave. Eu entendo muito grave a não regulamentação da Constituição. A vida não podemos- se pauta por modelos ideais, mas por modelos possíveis. Eu entendo que a Constituição ela cumpre o principal papel que cabe a ela, ou um dos principais papéis, que é resolver eventuais conflitos dentro de uma ordem de legalidade pré-estabelecida. Nós tivemos aí, dentro desse período da Constituição de 88, salvo engano, o período mais longo de estabilidade política da nossa história, e nós sabemos que em momentos de crise existe uma tendência de uma hipertrofia da participação das Forças Armadas. E nós tivemos vários problemas, dentre eles um grave, um impeachment de presidente, por exemplo, que tudo foi resolvido dentro da ordem da legalidade pré-estabelecida. E o que a gente observa é que mesmo diante de uma crise política que nós vivemos já há algum tempo, o que a gente tem observado não é uma hipertrofia de um grupo militar. O que a gente observa é uma hipertrofia do Poder Judiciário que vem resolver questões que não são resolvidas pelo processo político majoritário. E isso dentro... Questão do executivo e do legislativo. Exatamente. Nós temos um legislativo que acabou se tornando um refém do poder executivo, na minha opinião. Estou falando em nível federal. E muitas vezes você tem interesses que nem sempre... municipal. Mas na Constituição Federal a gente está discutindo em nível federal. Então eu entendo que dentro dos modelos possíveis, a Constituição de 88 ela cumpriu o seu papel. Mas Cumpriu bem. vamos lembrar o seguinte, sob esse ponto de vista da relação entre poderes, nós temos que lembrar como se deu o processo de elaboração da Constituição. Porque desde a sua instalação, em 1º de janeiro... Doutor Baracho, esse processo, que é uma coisa importantíssima, até para que o nosso telespectador entenda, e quem hoje é muito novo não acompanhou, não é? A elaboração da Constituição. Vou pedir para o senhor explicar daqui a pouquinho, vereador. Só um minutinho. Zé, estamos conversando sobre os 25 anos da Constituição brasileira e nós voltamos daqui a pouquinho, depois do intervalo. Até já. Nós estamos de volta com o Câmara Debate. Hoje o assunto são os 25 anos da Constituição. No primeiro bloco, o doutor Baracho estava querendo contar como é que foi essa elaboração em 1988. Vamos retroceder o tempo, lembrar que a gente estava vindo de um período de mais de 2 décadas de ditadura militar. Quer dizer, e a população, como o senhor lembrou no primeiro bloco, tinha ido às ruas, o Diretas Já, de 84, etc, etc. 88, como é que foi essa elaboração? Bom, o processo começou em 1º de janeiro de 87. A Constituinte foi instalada, o Congresso Constituinte foi instalado em 1º de janeiro de 87. E é muito interessante nós observarmos, acho que houve uma mudança ao longo do processo de elaboração da Constituição que definiu muito do cenário que nós temos hoje no Brasil. A Constituição brasileira ela foi parlamentarista até abril de 88, de 1º de janeiro de 87 até abril de 88. Ou seja, a maior parte, no processo de elaboração da Constituição, a maior parte do tempo, nós teríamos a criação do sistema parlamentarista de governo no Brasil. E por que isso? A ideia era, bom, vamos superar a ditadura militar, precisamos superar a hipertrofia do poder executivo, né? E isso será possível se fortalecermos o Congresso Nacional. E uma forma efetiva de fortalecimento do Congresso seria
o sistema parlamentarista. Ocorre que na votação derradeira, que é a votação que vai acontecer em abril de 88, houve uma presença quase que unânime de constituintes, né? Havia uma presença média que vinha aprovando o sistema parlamentarista, né? Numa média de 450, 480 constituintes presentes, a maioria era parlamentarista. Mas, na votação derradeira, muitos que não estavam cotidianamente, diariamente presentes na elaboração da Constituição se fizeram presente e votaram no sistema presidencialista. Essa mudança, né, é um indicador claro de que o legislativo não se fortaleceria através daquele processo constituinte, e muito do que se seguiu, né, vai indicar exatamente que não é tão fácil reduzir a hipertrofia do executivo, porque houve essa queda do sistema parlamentarista, logo depois, em virtude, né, pela maneira como se deu essa prevalência do executivo, foi convocado o plebiscito, né, sobre o sistema de governo, o qual decidiu pela manutenção do presidencialismo, mas não só isso, o fortalecimento de outras instituições também foi, após a promulgação da Constituição, também sofreu algum aviltamento. O Poder Judiciário, a emenda constitucional número 3, vai ser promulgada em 1993 e ela fortalece o Supremo Tribunal Federal por um lado, mas por outro lado fragiliza outros órgãos do Poder Judiciário, criando inclusive uma cisão interna nos órgãos do Poder Judiciário que entenderam que o Supremo Tribunal Federal não deveria ter dado respaldo à emenda número 3. Então vejam, e esse processo vai se solidificar com a emenda constitucional 45. Então, o que é a emenda constitucional 45? Já foi emendada é a da reforma do Poder Judiciário, que é uma segunda reforma do Poder Judiciário, né? Então, na verdade, o quadro de hipertrofia do Poder Executivo é um quadro que permanece em grande medida. E esse é um desafio institucional que nós temos, que não basta um texto, né? Foi o início quando nós dissemos, o texto é ótimo, mas é preciso mais do que o texto. Sim, né? claro. É preciso uma vivência só texto. Desse texto. É né? só texto. Esse é que é o problema. Porque o problema é o seguinte, passou a uma certa época, o Congresso deixou de legislar. E nisso, deu-se o Poder Judiciário, que não tem nada que legislar, começou a legislar e está legislando até hoje. O Poder Judiciário. Aí, outros órgãos estão legislando que não deveria legislar, fazendo mandado de junção sem ser acionado, né? Porque tem a brecha na lei, vai estar cheio de brecha e vai continuar tendo brecha, e sempre que achar que deve entrar nessa brecha, sem o mandado de junção popular, que seria o correto para arrumar isso aí, vai lá e arruma. Vereador, eu vejo distorções nos dois sentidos. Exatamente. Tanto no sentido do judiciário, legislando em determinados momentos. O executivo também. Não, nos dois sentidos, sob a seguinte perspectiva. Pensando no Supremo Tribunal Federal, em alguns momentos, de fato, eu vejo, por exemplo, a questão da fidelidade partidária. A súmula vinculante, vamos lá. Eu penso na fidelidade partidária como um exemplo. Mas existem os exemplos no polo oposto. Aqueles momentos em que o Supremo Tribunal Federal deveria ter exercido a sua jurisdição, uma jurisdição que advém da Constituição, e não exerceu. Dois exemplos muito claros a esse respeito. Os precatórios. Se hoje precatórios é um problema que não se resolve, o grande responsável por isso é o Supremo Tribunal Federal, porque não deu uma resposta jurisdicional, não é legislativa não, era aplicar a Constituição. Era aplicar a Constituição. Se ele tivesse aplicado, o problema não teria a gravidade que tem. E um outro exemplo, as próprias medidas provisórias. O Supremo Tribunal Federal, o Ricardo fez uma referência ao período do impeachment do presidente Collor. Aquele período foi um período em que imprensa que fez aquilo lá. E a verdade é esse, Tribunal Federal que fez o movimento. Dizem que foi a Rede Globo, não sei. E o Supremo Tribunal Federal naquele momento ficou mais permissivo com relação às medidas provisórias em função da crise no Poder Executivo. Ficou mais permissivo. Mas de qualquer forma foi conduzido um processo de impeachment que é um processo radical numa democracia. E foi muito mais grave. Transcorreu. Impeachment, porque a imprensa não quis, porque a imprensa foi comprada. Tá certo?
Com certeza. Porque o caso do mensalão foi muito mais grave do que o caso da Dida lá do Collor. Por que tem uma coisa a ver com a outra? A gente tem que conhecer a história para conhecer as constituições também. Para não deixar o... Tem uma visão crítica em relação à realidade. Lógico que tem que ser. Mas nós temos uma